puder. Boa noite, igreja! Boa noite para você que está nos assistindo aí em casa também. Seja muito bem-vindo a essa igreja linda que te ama, em nome de Jesus. Você que está aí nos Estados Unidos, está na Inglaterra, está onde agora? Está na Finlândia? Está por aí, está pela Europa, nos assistindo e por todo o Brasil. Em nome de Jesus, seja muito bem-vindo. Vamos lá, vamos começar. Queria compartilhar com vocês algo do coração de Deus para o momento que a nossa igreja está vivendo. Eu orei bastante, eu sempre oro para que a palavra ela colhida e coincida com aquilo que a igreja está vivendo no momento, né? Que verdadeiramente tudo aquilo que nosso pastor tem trazido à igreja como alimento, como instrução, como direção, venha a ser edificado e firmado mais uma vez. E não poderia deixar de falar sobre isso aí, ó, sustento e provisão. Sabe, duas palavras que ecoaram na minha mente, na minha cabeça durante essa semana. Eu fui fazendo a palavra. Eu tenho uma mania muito feia, não façam isso, tá? Eu fico fazendo a palavra mentalmente. Eu tô aqui brincando com as crianças, estou pensando, aí eu vejo algum vídeo, alguma coisa, vou adicionando, aí eu deixo para passar pro papel, né? Só em cima. Só que quando eu faço isso, eu adiciono um monte de coisa. Então quando você for fazer, faz de uma vez logo, que aí não tem perigo de você ficar, entendeu? Adicionando as coisas. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Só coisa boa. Muita Bíblia, muita Bíblia. Hoje a gente vai passear na Bíblia. Muito obrigado aqui quem trouxe água, tá? Deus abençoe. Aleluia. Se você tiver caneta, papel, anotação. Quem tem bloco de anotação no WhatsApp? Tem um grupo que só tem você e você anota a frase pregação. Eu tenho. Inclusive minhas pregações estão todas no meu WhatsApp aqui, no grupo Eu e Jesus. Mas vamos lá, em nome de Jesus. Então anota aí que hoje vai ter muita coisa boa. Em nome de Jesus. Rian, se eu não falar qual versão que é a King James, tá? Se eu não falar nada, é a King James. Então coloca aí para mim, por favor, a gente começar. Êxodo, capítulo 16, versículo 20. Falando sobre sustento e provisão, sobre a visão de Deus e o desejo de Deus para aquilo que Ele quer que nós vivamos. Em um momento do povo de Israel isso aqui aconteceu. Deus enviou uma provisão, um maná, né? Mas eles, o povo de Israel, não deram ouvidos a Moisés. E alguns guardaram para o dia seguinte, certo, o quê? Tá, vamos voltar. O pessoal tá, né, carregando. Amém? Você está aí? Vamos pregar juntos, você vai se sentir bem. Você vai se sentir um pregador nessa noite junto comigo. Vamos lá. Mas alguns guardaram para o dia seguinte, certa? Então aquela provisão era para aquele dia, para aquele momento. Porém aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal. E por isso Moisés se indignou contra eles. E agora bota aí Salmos 111, versículo 5. Acabamos de ver um momento em que Deus está fazendo um manifesto sobre o povo de Israel, a sua provisão, para aquele momento, aquela provisão diária. E agora nos Salmos a gente vê algo lindo. O Senhor provê o sustento daqueles que o temem. O Senhor Deus provê o sustento daqueles que temem Ele. Entenda que a gente vai discorrer sobre isso nessa noite. O sustento e a provisão são coisas distintas, mas as duas coisas foram feitas por Deus para beneficiar as nossas vidas, amém? Vamos ver biblicamente hoje o que Deus planeja para mim e para a sua vida, o que Ele tem de provisão para aquilo que a gente precisa e necessita, e o que Ele tem planejado para o nosso sustento, para o nosso futuro. Você pode dizer amém? A palavra linda, maravilhosa. Feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor, que mais uma vez o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, Senhor. Torne, Senhor, as nossas mentes e corações cativas à Tua palavra nesse momento. Tantos que estão aqui quanto aqueles que estão assistindo. Que todos nós, em nome de Jesus, venhamos entender a Tua palavra, ter um esclarecimento da nossa mentalidade. Venhamos perpetuar com a convicção do que aquilo que o Senhor escreveu é uma realidade para nós hoje.
e com mais clareza, com mais entendimento, venhamos viver aquilo que o Senhor planejou para nós. Muito obrigado, Senhor, pelo teu alimento para as nossas vidas, que é a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa noite que tu separou para nos edificar e nos firmar na rocha mais uma vez. Nós oramos assim e declaramos que já é uma bênção essa noite. E aqueles que concordam e acreditam, dizem amém? Amém. Em nome de Jesus. Então, a gente acabou de ver um momento de provisão e algo bem específico sobre o sustento de Deus para as nossas vidas. Eu anotei aqui, eu quero compartilhar com você, que eu li de propósito o Velho Testamento, porque desde a antiga aliança, Deus sempre se mostrou um pai zeloso e cuidadoso para aqueles com o qual ele tinha uma aliança. Deus sempre se mostrou como aquele que queria suprir, queria sustentar, queria deixar e manter de pé aqueles que se aliançavam com ele. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus fala isso. Então o mesmo Deus da antiga aliança, que tinha planos de paz, prosperidade, avanço e sucesso para o seu povo, debaixo de um ambiente, de uma justiça limitada, pois aquele povo não podia nascer de novo. Jesus não tinha completo ainda a obra redentora da cruz. Se Deus tinha um plano de bênção, paz, sucesso e avanço para aquele povo que não era nascido de novo, quanto mais para nós hoje. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim e você. Você acha que Ele não continua com o intento, com o desejo de nos sustentar e de nos prover aquilo que precisamos? É claro que Ele quer, e Ele quer muito mais. Porque se antes Ele sustentava e tinha provisão constante para aqueles que infelizmente só olhavam, tinham um olhar de servo, uma perspectiva de um Deus distante, quanto mais para nós hoje, filhos, que falamos: papaizinho, eu te amo, estou precisando de um negócio. Nosso pastor falou algo domingo aqui que é altamente revelador e verdadeiro. E eu e o pastor mais estava conversando sobre isso, falando do Ethan. Ele não sabe falar, mas ele sabe pedir. Ele parece que tem um negócio dele, ele fica assim, ó, babá. Você já viu isso? Babá, babá. E ele pede com a convicção, cara, com a certeza. Eu me sinto constrangido em não atender o pedido daquele pedacinho de carne de um ano, de olhinho puxado. Hoje estava eu e ele em casa. Aí acordamos, eu falei, pô, vou ali cortar uma melancia para ele. Aí começou um som baixo, babá, lá na sala. Eu tô ouvindo, babá, babá. Eu falei assim, tá bom filho, já tô fazendo. Aí ele, bah. Ai. Quando o pastor falou isso, eu falei, cara, imagina a gente com Deus. Se o nenenzinho sabe, a gente também, cara, pode, porque o nosso olhar hoje, a perspectiva que nós temos de Deus e aquilo que Ele nos proporciona hoje, é um relacionamento de pai e filho. Sustento e provisão, irmão, vai ser algo que nós não teremos mais dúvida. Vai ser algo bem claro nessa noite. Em nome de Jesus, se você já tinha clareza, agora isso vai ser perpetuado na sua mente. Essa convicção de que Deus tem um sustento e tem uma provisão separada e planejada para mim e para a sua vida. Você pode dizer amém? Porque se a gente acreditar nisso, irmão, nossa vida muda de dentro para fora. A gente vai falar mais sobre isso. A gente consegue enxergar diversas vezes na Bíblia, no Velho Testamento, durante toda a história do povo de Israel, que Deus sempre e constantemente mantinha as necessidades do povo e tinha provisões preparadas para o povo. Um povo que era rebelde, um povo que era desobediente, mas Deus, na sua infinita bondade, graça e misericórdia, sempre tinha algo preparado. Eu mandei para o Breno, vai colocar aqui na tela, 4 formas da manifestação do sustento de Deus. Não coloca ainda não. E 4 formas da manifestação da provisão de Deus. Só que antes de eu falar sobre o sustento da provisão, eu quero que vocês venham comigo e entendem algo, beleza? Aqui é o barco, esse lado do barco aqui é o lado do sustento, tá bom?
Então aqui é a provisão. Todo sustento de Deus, ele tem o intuito de nos manter a longo prazo. O sustento que Deus tem para nossas vidas é para que nós vivamos algo constante. É sempre olhando para frente. Deus nos vê sempre de pé. Deus nos vê sempre com as nossas necessidades supridas. Deus nos vê sempre numa crescente para algo maravilhoso. O sustento, ele sempre vai estar apontando para esse lugar, para um estilo de vida, para algo que está dentro de nós. Beleza? Então a gente tem que entender que o sustento é isso. Ele olha para isso, ele nos remete a isso. E a gente vai para a Bíblia falar sobre isso. E a provisão de Deus, eu só separei para você poder entender, tá? A provisão de Deus, a gente vai ver na Bíblia que se remete a uma necessidade presente. Algo que precisa ser satisfeito naquela hora. Algo que Deus separou, preparou, que está pronto à nossa disposição, para que a gente possa ser suprido na nossa necessidade diária. A provisão é para agora. Tipo assim, Deus, estou precisando disso, é para agora. Assim como a gente acabou de ver, que a provisão do dia para o povo estava separada. E se Deus tinha uma provisão do dia para o povo, quer dizer que aquela provisão ia ser para sempre. O desejo de Deus era que o povo vivesse de maná. Então a provisão era para aquele momento que eles estavam vivendo. Mas o sustento e o plano de Deus para o povo de Israel era um futuro de estar numa terra aonde se manava leite e mel. Você consegue entender que Deus está tanto preocupado em que você viva um futuro maravilhoso, quanto Ele está preocupado e quer satisfazer as suas necessidades diárias? Ele é completo. Deus ministrava essa palavra no meu coração e dizia: o meu povo tem que entender que eu estou com eles agora e estarei lá na frente. É isso que eu quero que eles vivam, algo constante e numa crescente. Mas se num momento da nossa vida alguma coisa se apresentar, fiquem tranquilos, eu tenho uma provisão para aquilo. Vocês estão entendendo. Aí, olha só que maravilha. Separei só 4, tá? Eu podia ficar com vários, né? Como eu pensei, mas eu falei: Deus, não quero pregar 2 horas não, preciso ser objetivo. O sustento de Deus se remete a algo duradouro, permanente e constante. Beleza? O estilo de vida que Deus quer para nossas vidas. É o plano A que Deus tem para cada um de nós. Quando você, sei lá, está planejando algo, você sempre tem um plano A, não tem? Tipo assim, não, é isso que eu quero que aconteça. Eu estou planejando isso aqui, vai ser assim, assim, assado. Eu creio que vai ser lindo, maravilhoso. Por exemplo, o plano A da minha esposa é viajar. Ela quer ir para algum lugar que tenha neve. Chile, Bariloche, sei lá. Ela gosta disso. Eu não gosto de frio, ela gosta, tá tudo bem. É o plano A dela, lugar que tenha neve. E qual é o plano B dela? Vamos viajar para qualquer lugar, eu quero viajar. E a gente vai, em nome de Jesus. Estão planejando já. Vai rolar uma escala aí entre os avós, pessoal, que Emily e Ethan vai ficar com vocês aí. A gente poder viajar. E o plano B de Deus é o que? É aquela provisão para aquele momento. Então Deus tem um sustento preparado e Deus tem um plano B, uma provisão já aqui, ó, prontinha. Poxa, pastor Rodolfo, eu estava vivendo algo na minha vida, sabe, tão bem e tal, mas aconteceu alguma coisa, agora eu não sei do que vai ser. Fica tranquilo, Deus nunca vai te deixar na mão. Sempre há uma provisão de Deus pronta e preparada para te alcançar. Você está recebendo? Eu estou falando devagar, mas você pode receber, pode pegar. Isso é de Deus para a sua vida. Agora sim, coloca aí para mim, por favor, algumas formas da manifestação do sustento de Deus. Eu botei esse slide 1. Está aqui, ó. Sustento, o que Deus planeja para o seu povo. Uma vida com saúde, saudável. Uma vida com prosperidade e fartura. Uma vida com segurança. E uma vida de paz. Isso tudo aqui se remete ao estilo de vida que Deus quer pra gente. Rian, você consegue pegar o slide 2 e colocar tipo assim, um aqui sustento e o 2 aqui? Tipo ficar numa imagem só? Lado a lado? Que acho que vai ficar legal pro entendimento. Consegue? Faz assim ou faz assim. Se tu fizer assim,
Dá não? Então tá tranquilo, relaxa. A gente vai continuar junto. Bota agora o slide 2. Provisão. Algo que Deus quer para o momento. Quando você e eu precisamos resolver, né, um BO. Se Deus planeja para a nossa vida uma constante de saúde, mas se algo se apresenta, qualquer doença e enfermidade, Ele tem uma provisão de cura. Fala alto, cura! Saúde é o que Deus quer para o seu povo. Ih, pastor Adolfo, apareceu um negócio estranho. Tem cura disponível. Você consegue pegar? Você não está animado? Eu estou muito animado, cara. Aí Deus tem o planejamento para a nossa vida de prosperidade e fartura. É isso que Ele quer. Que a gente viva uma constante. Mas se algo se apresentar, existe quitação de dívidas e liberação de riquezas prontas para aquele momento. Só vai desfrutar quem recebeu. Eu estou falando, irmão, recebe aí. A gente vê direto na palavra. Eu coloquei alguns exemplos que, meu irmão, quando o povo precisava, Deus liberava a riqueza. Deus queria que o povo tivesse uma terra que manasse leite e mel. Mas se o caldo apertasse, se o caldo engrossasse, Ele fazia o que fosse necessário para o povo não ficar na mão. E da mesma maneira que Deus tem e deseja que nós tenhamos uma vida em segurança, Ele tem uma provisão de proteção para o nosso dia a dia. A gente vai mais discorrer sobre isso. E o último, que Ele quer que nós vivamos uma vida de paz. Mas a provisão do livramento sempre está presente quando a gente precisa. Vamos para a Bíblia? Pô, pastor Adolfo, papo de doido? Vamos para a Bíblia. Riqueza. Vamos falar sobre... Não, riqueza não, primeiro é saúde e cura, perdão, que foi o primeiro tópico, né? A gente falou de saúde e de cura. Bota para mim, por favor. Aí agora você pode anotar. Anota assim, ó. Saúde e cura. Sustento de saúde, provisão de cura. A gente vai ver lá em Jeremias capítulo 33, versículo 6. Jeremias capítulo 33 vai dizer: entretanto, eu mesmo levarei saúde e... Você não está animado com o que a palavra está te mostrando, cara? Deus está falando: eu mesmo levarei a ela, a minha igreja, a minha amada, aquela que eu escolhi, saúde e cura. Eu não tirei da minha cabeça esse tema não, irmão, é a Bíblia. Quem está falando isso aqui é Deus, não sou eu não. Aí ele ainda fala mais: e os sararei, e lhes manifestarei transbordante paz e segurança, irmão, é sustento. É o estilo de vida que Deus quer para mim e para você. Ah, pastor Adolfo, mas eu estou passando um momento difícil. Parabéns, você chegou aqui para ouvir da palavra de Deus aquilo que Ele quer que você viva, aquilo que Ele tem separado para você. Irmão, a gente prega aqui, a gente fala as coisas, a gente é meio animado, meio doido, mas é palavra. Saúde e cura é plano, sabe, planejamento de Deus para a nossa vida. Era na antiga aliança, quanto mais hoje. Isso aqui, tudo isso que Deus vai estar falando conosco, sabe para que é? Para que a gente tenha mais convicção. Toda vez que o nosso pastor aqui lançar uma palavra, irmão, chamar para uma oração, você vai lembrar: é para mim. Deus tem sustento constante para mim. Deus tem provisão diária para minha vida. Deus tem sustento constante. Deus quer um futuro bom para mim. E Deus tem uma provisão para minha necessidade agora. É só você crer, porque está na palavra. Não é eu, não é o pastor que inventa, não. É aquilo que Deus planejou para a gente. Atos capítulo 3, versículo 16. Estou indo para a nova aliança. Olha isso. Pela fé em o nome de Jesus, pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem? O nome curou este homem que aqui vedes e bem conheceis. O nome de Jesus disponibilizou provisão para aquele homem, cura. Aí você fala: pô, o nome de Jesus curou. Não só isso, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora o quê? Irmão, Ele não só curou para a provisão daquele momento, mas Ele já planejou uma saúde perfeita para aquele cara viver bem a vida inteira. Tem isso, Deus tem isso para você, Deus tem isso para mim. O nome de Jesus tem isso para mim e para você. Até porque para você viver uma vida saudável e perfeita, se tiver algo esquisito, Deus vai te curar primeiro. É para animar, alimentar, edificar a minha e a sua fé.
O nome de Jesus disponibiliza cura para aqueles que precisam. E o mesmo nome de Jesus deseja que vivamos uma saúde perfeita e constante. Cara, isso é lindo. Porque muitos têm combatido contra aquilo que Deus quer e planeja para mim e para a sua vida. Parece que é quase um pecado e uma ofensa a gente pregar a Bíblia e a gente declarar e crer e orar para que as pessoas sejam saudáveis, que tenham cura, que tenham provisão, que sejam prósperas, que cresçam, que tenham famílias abençoadas. Tem gente que está lutando contra isso, mas eu vou te falar, aqui você vai ouvir sim, que Deus quer o seu bem, que Deus quer o seu crescimento, que Deus quer o seu avanço, porque se você crescer, se você avançar, o reino dele vai crescer junto. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Meu Deus! Todos podem observar. Todos podem ver a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Pastor Rodolfo, sabe, eu estava desanimando porque estava difícil, não estava acontecendo. Permanece firme na sua confissão de fé, permanece firme na sua crença correta, porque quem diz isso é a palavra, não é o nosso pastor, não sou eu, não é invenção nossa, para que você venha para cá e saia feliz, não. A gente só quer iluminar a mente de vocês e a nossa também, porque eu também quero viver isso, muito, cada dia mais. O que o nosso pastor falou é verdade, melhor do que um testemunho de cura, é não ter um testemunho de cura. É viver saúde plena e perfeita. Pastor, mas apareceu um negócio. Fica tranquilo, tem a cura disponível. Deus não vai te deixar na mão. Você pode dizer amém? E o mais lindo de todos, 3 João, capítulo 1, versículo 2. Que é capítulo 1 não, né? Que só tem capítulo. 3 João. O discípulo amado que andou com Jesus. Amado, ora na expectativa de que tenhas boa. Se o cara andou com Jesus e orava para que os irmãos em Cristo tivessem boa saúde, por que hoje tem gente falando que doença é de Deus? Por que tem hoje gente insistindo que Deus colocou essa enfermidade para falar com você? Então a gente está sabendo mais que João, que andou com Jesus. Os teólogos e os super de hoje em dia sabem mais do que João. Que sejas bem sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a sua alma. Um sustento, um plano que Deus tem para mim e para a sua vida, que a gente cresça e dê certo, irmão. Não tem esse negócio de miséria e escassez. Em nenhum momento você vai ver os apóstolos falando, que você seja miserável e escasso para viveres a boa vontade de Deus. Isso não existe. Líderes frustrados que não tiveram experiência com a palavra de Deus, em determinadas áreas, pegam as suas frustrações e jogam em cima do povo. E lutam contra aqueles que pregam a palavra que diz totalmente ao contrário. Eu creio no que está escrito, irmão. Pastor Rodolfo, mas eu não estou vendo isso ainda. Mas se está escrito, creio no que está escrito. Você crê primeiro para ver depois, não é o contrário. Você pode dizer amém? Boa saúde. Acabei de falar sobre Jeremias. Você está anotando? Você não anotou? Né? Jeremias. Falei de Atos, 3 João. Agora eu vou para coisa linda, maravilhosa. Os fariseus ficam malucos. Se bate, se rói. Riqueza, prosperidade, vida abundante. Quitação, liberação de dívida. Deus tem tudo isso pra gente. A gente vai emprestar, irmão. A gente não vai tomar emprestado, não. Coloca aí pra mim, por favor. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Só o primeiro. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Rian, eu te mandei para você escrever o que eu acabei de falar sobre saúde e cura. Coloca aí na tela antes de colocar isso aí. Você chegou a fazer? Você chegou a fazer? Tá assim, saúde e cura e tá plá. Isso aí, pode tirar foto. Pode anotar. É que eu falei, mas esqueci que está anotado.
Acabei de falar sobre saúde e cura. Ah, quer discutir comigo, pastor Rodolfo? Onde está? Tá aí, anota. Nem me liga, nem chama o pastor. Só fala assim, aí, lê aqui para mim, amigão. Só 3, tá? Tem mais. Que tem esse negócio que é a pessoa que não lê a Bíblia, as pessoas que não ora, as pessoas que não têm vida com Deus, quer que você mostre na Bíblia. Eu nem gosto de mostrar. Mas tem algumas pessoas que realmente querem saber e querem conhecer. Para essas eu deixo separado. Não para discutir com que maluco, não. Gente que não está nem para Deus. Mas para mostrar para quem realmente quer. Notou aí? Pegou? Bíblia. Até botei ali, ó. Jeremias, aí botei uma parte aqui, ó. Entretanto, eu mesmo se levarei saúde e cura. Atos, cura e saúde perfeita. E 3 João, boa saúde. Agora vamos para o próximo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. A gente vai falar sobre aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida financeira. Aleluia, um já recebeu. Amém, pega aí. Vamos lá. Antes te recordarás de Yahvé teu Deus, porque é Ele que te dá força e capacidade para produzir o quê? Quem deu a força e capacidade foi? O Deus do universo nos dá força, capacidade, criatividade e estratégias para ficarmos ricos. Ai, meu Deus! Esses pastores inventam cada coisa. Esses pastores tiram cada coisa, não sei de onde, para fazer Deus, fazer a vontade deles. Já viu como daquele cara que faz assim? É o pastor que inventa. Quem inventou riqueza, prosperidade e vida abundante foi Deus, irmão. Assim como você quer que os seus filhos e suas esposas e seus maridos vivam bem, você não quer isso. Aí a gente é bom, a gente quer o bem da nossa família, a gente quer o bem dos nossos filhos, sabe, daqueles que nós amamos, mas a gente olha para Deus e Deus é ruim, Deus não quer não. Deus quer a gente passando miséria, escassez, para Ele se apresentar como um Deus muito soberbo e orgulhoso. Tá vendo? Deixei você miserável, me ouve. Isso não existe, maluquice. Está repreendido, engano do inferno. O que Deus quer é isso, cara. Que a nossa força, a nossa capacidade para produzir riqueza tem um objetivo. E qual é esse objetivo? Confirmar a aliança que Ele jurou, irmão, a Abraão, Isaac, Jacó. É para que nós sejamos o testemunho que daquilo que Ele prometeu a Abraão continua de pé hoje. É por isso que a gente cresce, é por isso que a gente avança. É por isso que a gente dizima, oferta, primicia, porque aquilo que foi feito para Abraão, irmão, nos alcança hoje. Os patriarcas não tinham esse negócio de achar que Deus queria a miséria deles, e os caras avançavam e cresciam. Aí por causa de uma teologia de miséria e escassez, porque é isso, uma teologia de miséria, é você ficar tentando achar na Bíblia, embutir na cabeça do povo, de que Deus não quer que você cresça, porque se você crescer você vai ser soberbo. Não, porque se Deus te der dinheiro, você vai se afastar, vai ser soberbo. Irmão, uma pessoa que é soberba, que se afasta, ela vai fazer isso com ou sem dinheiro. Quem é soberbo não precisa de dinheiro para ser soberbo, não. E a pessoa que quer se afastar, se afasta estando duro, passando necessidade, se afasta. E fica as pessoas impedindo o povo de crescer. E fica impedindo as pessoas de terem acesso àquilo que Deus planejou para nós. Você acorda, você tem uma ideia, você fala, pô, vou fazer isso, cara. Não, vou chegar, vou botar tal ideia para o meu chefe na empresa. Não, vou lançar isso aqui. Pô, vai dar certo. É de Deus, parte para dentro, cara. Apresenta, Senhor, ó, tua palavra diz que o Senhor me deu a capacidade e a força. Em nome de Jesus, vem, Senhor. Vamos produzir essa riqueza comigo. Vou honrar tua casa, vou honrar minha família. Vamos viver bem em nome de Jesus. Aonde que uma oração dessa aqui, simples, rápida e bíblica, é da vontade do inferno? Quem quer ver a gente miserável, escassa, é o inferno. Quem quer ver a gente sem ter dinheiro para dar oferta, sem ter dinheiro para ter um momento de lazer com a família, sem poder ajudar quem precisa, quem a gente ama, quem quer isso é o inferno. Não é Deus não. Não estou com raiva não, tá? Só convicção. Quem botou isso aqui? Eu nem vi, obrigado. Foi Pedro? Qual Pedro? Pedro? Cadê Pedro? Ah, Pedro, meu amigo.
brincando, zoeira. Brincadeira, só vai descontrair. Isso dá muito tempo. Agora você vai ficar sério, tô arregaçando a mão. Você sai daqui, irmão, entendendo que você é saudável, próspero, rico, abençoado, tem paz e segurança em Deus, ou você nunca mais vem na igreja, um ou outro. Você vai sair daqui entendendo. O pastor só fala disso. Eu ouvi uns irmãos falando, nossa, não cheguei na igreja, dava uma raiva do pastor. O pastor só falava de dinheiro, só falava de saúde, eu não aguentava mais, eu queria dar um tiro na cara do pastor. Mas aí eu entendi, caraca, graças a Deus, né? Foi isso que eu ouvi conectado. Pastor aqui, ó, com o coração aberto, vai Deus, passa para o povo. A gente só cresce naquilo que é ensinado. A gente só cresce naquilo que a gente é ensinado. Então quer ser próspero, quer, sabe, produzir riquezas para você e sua família, para o reino de Deus. Vai na palavra, cara. Pega essa palavra, corre com ela e recebe em nome de Jesus. Não fica com medo não. Para de ver gente na internet maluca que fala besteira. Nem ouve esses caras, nem para ouvir. Se tiver alguém conversando na rua, coleguinha de trabalho, da escola, nem para ouvir. Não dá ouvidos. Dá ouvidos à palavra, dá ouvidos ao seu pastor, sabe, a visão da sua igreja, que você está aqui porque você crê nisso. Pastor Rodolfo, mas eu não estou vivendo ainda. Mas se você crê nisso, você vai viver. É para isso que a sua fé está sendo alimentada constantemente, para que isso se torne cada vez mais real, cada vez mais visível e manifesto. Então vai dizer amém? Fica animado comigo, em nome de Jesus. Suando aqui, me entregando, dando o meu melhor. Ezequiel, capítulo 20, versículo 6. Ezequiel, capítulo 20, versículo 6. Esse sempre foi o plano de Deus para o povo. Naquele dia jurei a eles que os libertaria do Egito, os tiraria daquelas terras para levá-los a uma terra que eu mesmo havia preparado para eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda e exuberante de todas as terras. É isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Pastor Rodolfo, eu tenho um sonho, eu quero morar em tal condomínio. Vai lá, entra lá dentro e começa a orar lá dentro. Deus, obrigado, porque eu vou morar nessa linda, exuberante terra que o Senhor tem preparado para mim. Obrigado, Senhor, pelo que eu tenho, mas eu já me vejo aqui dentro, Senhor. Faz isso, cara. Acredita no que Deus planeja, acredita no sustento que Deus tem preparado para a sua vida. O povo era escravo, ficou 400 anos sofrendo, mas Deus não mudou. Deus estava preparando, irmão, a terra com lindas casas, grandes casas, cacho de uva do tamanho desse negócio aqui, irmão. Aleluia! Você consegue entender que Deus sempre quis isso? Não era a vontade de Deus que o povo ficasse escravo, mas mesmo assim, Ele proveu para que o povo fosse liberto. A provisão vai estar sempre presente, irmão. E quando aquele momento que você sente, sabe, a cura, de algo que se manifesta, de uma provisão diária, fica tranquilo que Deus já tem algo novo preparado para sustentar a sua vida, constante e abundantemente. Sabe o que é o mais legal? Que a gente vê que Deus preparou. É Deus fazendo o que Ele fez no Éden. Haja. Para. Façamos o homem. Aí a palavra diz: e Deus plantou um jardim. Deus plantou o jardim. Ele não falou haja jardim. Deus falou, vou fazer bonitinho, porque eu amo Adão. Essa plantinha aqui, ó, ele vai acordar de manhã olhando para ela. Aí Deus olha para a sua vida, estou preparando algo lindo para ele. Do jeitinho que ele sonha, estou fazendo aqui, ó. Aí quando ele acordar, abrir o olho de manhã e ver, ele vai falar assim: obrigado, papai, o Senhor me trouxe até aqui. Aleluia! É isso, aplauda o Senhor. Aleluia! Existe intimidade naquilo que Deus prepara para nós.
intencionalidade. Se era assim antes, você acha que mudou agora? Não mudou. Coisa linda, botou sublinhado, eu mesmo havia preparado. Pode aumentar o salário, bota mais R$10 na conta sem pena. Vamos continuar que tem mais. Êxodo, capítulo 12, versículo 36. Êxodo, agora bota na NTLH. Essa aqui, bota na NTLH. Isso. Nosso pastor fala sobre isso, mas está aqui, ó. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade tudo o que os israelitas pediam. Assim, o povo de Israel tomou as... Está com medo de falar riquezas? Assim, o povo de Israel tomou as... dos egípcios. Quando o nosso pastor fala aqui que o ímpio está fazendo, o ímpio está preparando, o ímpio está fazendo o dinheiro crescer para entregar na sua mão, é disso que a palavra está falando, irmão. Amém, está falando comigo também, pô. Deixa esses caras crescer, trabalhar, fazer, em nome de Jesus. Deixa eles crescer tudinho. Quando explodir a gente, uau. É isso que Deus quer, cara. Em algumas versões vai dizer que eles saíram do Egito cheio de ouro e prata. E o mais lindo é o inimigo dando de boa vontade. Pô, cara, estamos aqui. Eu ralei, eu trabalhei para juntar isso aqui. Toma aqui, isso aqui, cara. A provisão de Deus era a terra que mana, o sustento de Deus era a terra que mana leite e mel. O sustento foi, vocês vão de escravo a rico, vão chegar lá rico já. Lá já tem riqueza, mas vocês já vão chegar rico. E quem está fazendo isso? É Deus. Para quê? Para que o nome dele fosse glorificado, para que todas as nações vissem que o Deus de Israel supre, o Deus de Israel sustenta e o Deus de Israel enriquece o seu povo, para que o povo dele seja cabeça e não cauda, para que o povo dele empreste às nações e não tome emprestado. Sabe para que isso? Para que todos vejam que servir a Deus vale a pena e é bom. Um Deus que ama, que cuida, que se preocupa com o nosso bem-estar. 1 Timóteo 6,17, eu li isso aqui, acho que foi semana passada, aí na King James, falando sobre os ricos. Bíblia, Novo Testamento, Jesus já tinha vindo, e a gente vê isso. Ordenando aos ricos que no presente mundo não sejam orgulhosos. Obviamente que nós sabemos que as nossas riquezas, tudo aquilo que Deus nos entrega, não é para termos orgulho disso. Pelo contrário, é para termos orgulho de Deus. Irmão, que casa é essa? Foi Deus. Irmão, carro novo, foi Deus. Caraca, eu vi sua foto viajando com a sua esposa. Acredita que foi Deus de novo, cara. Mania feia que ele tem de me abençoar. É para isso, irmão, que ele quer que a gente cresça. Aí ele fala, né? Não depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que concede tudo generosamente, o que precisamos para viver satisfeitos. Satisfação é um estilo de vida que Deus quer para nós. Porque se você não crer nisso, você não vai conseguir exercer a sua fé para que a provisão se manifeste e que você caminhe com ela durante muito tempo. Porque se tiver uma vírgula, uma ponta de que não, Deus não é bem assim não, pastor Rodolfo, não discute comigo, não vou discutir com você, discute com a palavra. Chegar em casa, vai ler, discute com Deus. Aí bota aí a imagem agora, o pessoal pode tirar foto. Riqueza, prosperidade, vida abundante e os versículos que a gente leu. Tá aí, ó. Esse está até maior. É que a gente gosta de investir, porque né, os fariseus, nossa. Sabe o que eu acho engraçado do fariseu? Vou falar olhando aqui, ó. Que o fariseu fala que Deus é mau, que Deus bota a miséria de escassez, mas o fariseu em si é rico. Quem viu The Chosen aqui? The Chosen. Você viu os fariseus discutindo, falando, não sei o quê. Aí do lado, mas você é rico. Aí o cara, você também. Não vamos falar da gente não. O fariseu humilhando o povo, extorquindo o povo, arrancando a lã da ovelha. Ele rico, mas falando para a ovelha que não é para ter riqueza não. Ah, rapaz, pastor fala de hipocrisia, né? Lança no povo. É isso aí, Deus coloca a miséria, vai falar com você e tal, bonitinho, um carro com segurança, blindado.
morando no condomínio, às vezes mora nos Estados Unidos, vem para domingo só no Brasil para pregar e volta para os Estados Unidos. Ai, raiva disso. A gente não, irmão, geral sobe junto. Ó, aí ora, cara, ora, seja inteligente. Deus abençoe meu pastor em nome de Jesus. Vai começar com ele e vai vir cascata pra gente, pô. Alguns aqui viram o que eu presenciei. Eu estou falando minha experiência. Você é fariseu, abençoado. Você não é abençoado não. Quer dizer, é sim, mas não é. Mas é. Porque eu tenho que te abençoar, mas não. Você me deixa assim, fariseu. Quer falar, pastor? Mais 10 anos atrás, eu vi meu pastor andando de Clio. Alguns viram. Esse mesmo Clio que ele abençoou a vida de alguém. Aí pegou um Logan. E sabe o que acontecia? Ele já pregava riqueza e prosperidade. Aí vem o bonito, vem aqui, olha aqui. Com dinheiro é mole. É mole o quê? Você não estava lá 10 anos atrás? É fidelidade, é administração, é seriedade com a palavra de Deus. É por isso que todo mundo cresce. Você me viu alguns meses atrás, eu falando do símbolo. É o carro que eu tinha. Falei, o símbolo é o carro que é minha amante, que eu não estou com ele, só usando ele, mas eu não estou casado com ele não. Eu falei de brincadeira. E graças a Deus chegou o carro que eu queria. Já estou pensando em outro. Se você for no meu YouTube, é carro, é casa, alguns memes. É isso, pô. Eu estou ali só alimentando meu sonho, irmão. Mas no YouTube da pastora Maísa é viagem, é bateria. Irmão, bateria é um negócio. Glória a Deus por isso. Então, cara, faz isso, alimenta aquilo que está no seu coração, pô. Ah, pastor, eu quero tal carro, tal marca, tal modelo e tal cor. Anota, escreve, porque vai ser desse jeito que vai vir. É esse que Deus está preparando. E quando você crescer, que o fariseu falar também que o dinheiro é mole, aí você fala, amém, porque eu já creio que ia ter dinheiro quando não tinha. Se você não crê, o problema é seu. Eu creio. Melhor sermos julgados pela bênção de Deus na nossa vida, do que sermos julgados por não desfrutar daquilo que Ele está preparado para nós. Palavra do nosso pastor, chora no musselinho. Amor, tô legal com você não, vamos ter uma DR agora. Vamos. Pega, se arruma, vamos no musselinho ter uma DR. Senta aí, tá errado isso aí. Não gosto disso não. Picanha, por favor. Por que tá maluca? Como é que você faz isso? Ela, não, amor, que isso? Calma aí, vou lá pegar um sushi. Aí pega, volta. Ah, pastor Rodolfo, o senhor fala assim tão leve, eu quero tanto viver isso. Você vai viver se você crê que vai viver. Porque da parte de Deus está pronto, irmão. Que o desejo de Deus é que você viva isso. Vamos continuar. Segurança e proteção, isso aqui é lindo. Deus nos quer em uma vida segura. Sabe? Deus nos quer num ambiente de segurança. Eu vou dar um exemplo aqui, antes de ler a palavra, para iluminar a sua mente. Uma pessoa que está numa zona de guerra, está em segurança? Está em segurança? Não, pô. Ele está numa zona de guerra. Lá pode explodir as coisas do lado dele. Uma bomba não sei de onde, tiro. Aquele ambiente que ele está não é seguro. Então todas as vezes que Deus fala sobre segurança para as nossas vidas, Ele está falando sobre um ambiente aonde nós não precisamos nos preocupar em ser atingidos, porque o ambiente que estamos é seguro. Eu chego aqui com os meus filhos, eu fico em paz. Eu nem sei onde estão meus filhos. Às vezes eles somem. O Ita então, meu Deus do céu. Mas eu estou em paz, eu estou num ambiente seguro, no meio de pessoas que se amam, que se respeitam, que cuidam uns dos outros. Quando eu estou na portaria, eu fecho o portão para o seu filho não sair. Se eu ver seu filho com alguém que eu não conheço, eu não deixo. E eu sei que isso acontece, a recíproca é verdadeira. Estamos num ambiente seguro. Essa é a segurança que Deus quer para nós. Esse é o estilo de vida. Às vezes a pessoa mora num lugar, igual eu morei muito tempo na minha infância. Posso falar porque não vai dar processo. Bairro das Palmeiras em São Gonçalo, você conhece? Conhece não? Conhece Salgueiro? É depois.
tranquilo. Tranquilo. Ótimo lugar para passar férias com as crianças. Lá tinha uma segurança, que era uma segurança diferente. Era uma segurança diferente. Estranho, lá ninguém roubava. Não tinha briga, não tinha escândalo lá, não sei porquê. Ninguém chamava a polícia para nada. Um lugar tranquilo, seguro. Estranho, não sei porquê, né? Conhece lugares assim que são muito seguros? Então, vivi num lugar assim. Então, Deus não quer que a gente viva seguro nesse lugar. A gente quer que a gente viva seguro num condomínio, irmão, lá na Suíça, onde a cultura é tranquila, o povo é tranquilo, o ambiente é tranquilo, aonde o cachorro agradece, o cachorro não faz xixi na rua, o cachorro não faz xixi no chão, o cocô, nada. É isso. Não é a segurança daqui, é esse tipo aqui. Mas aí voltando para cá, para a provisão de Deus, mesmo que você esteja num ambiente de guerra, que não é um local seguro, Deus tem uma provisão de te colocar numa fortaleza, mesmo num lugar que não é seguro. Porque dentro da fortaleza você é protegido, você é guardado. Mesmo que essa fortaleza não esteja num ambiente bom, você está dentro de um ambiente seguro, de algo que te protege. A proteção é a provisão de Deus para a sua segurança. Está pegando a diferença de segurança, o ambiente e proteção, algo que é dado para te guardar? Aí vamos para a palavra. Salmos 121, versículo 8. Estarás sob a proteção do Senhor. Aí você fala, nossa, pastor Rodolfo vai tirar da palavra. Não vou tirar não, está lá, cara. Eu escrevo ali, eu falo, mas está aqui, ó. Estarás sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Irmão, pisou na rua, pode estar no Irã, é uma fortaleza que te guarda, que está à sua volta. Os anjos do Senhor, seres ministradores em seu favor. Ah, pastor Rodolfo, eu não moro num lugar muito legal não, mas a proteção do Senhor está sobre a sua vida, então fica tranquilo. Pisou para sair, está protegido, pisou para voltar, está protegido. Deus tem essa provisão para agora. Aleluia! Aí vai em Provérbios 3:26. Isso aqui é lindo. Esse é o sustento. Deixa eu vir para cá. Sustento aqui. Esse é o sustento que Deus tem para a nossa vida. Porque o Senhor é a tua em qualquer circunstância, e guardará os teus pés de cair em ciladas. Irmão, o ambiente mais seguro que podemos estar é nos atos do Senhor, é na sua presença. Essa é a vida que Ele quer para nós. Nele há segurança, nele nós estamos guardados, os nossos pés não vacilam. É o ambiente mais seguro do mundo, estar no centro da vontade de Deus. E Ele quer isso perpetuamente e constante. E sabe o que é o mais legal? A segurança habita em nós. Então, para onde você for, irmão, fica tranquilo, você está seguro, porque o Senhor está contigo. E se o negócio estiver meio esquisito, Ele ainda provê uma fortaleza de proteção para você. Aleluia! Meu Deus, isso é lindo. Bota aí, terceiro slide, pessoal anotar. Eu só coloquei esses dois, mas tem muito. Salmos e Provérbios não tem muitos versículos. O Senhor é meu refúgio, minha fortaleza. Não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. Irmão, são muitas promessas, são muitas coisas que Deus fez para a nossa segurança, para a nossa proteção. Então, se você anda com medo, anda ansioso por algo, se apegue ao Senhor. Nele você está seguro, e nele você é protegido. Está aí, ó, segurança e proteção. Salmos 121, versículo 8, e Provérbios capítulo 3, versículo 26. E agora, indo para a reta final, paz e livramento. Quando a gente fala de segurança, a gente está falando de um ambiente, correto? Seguro, tranquilo, está na Suíça, ninguém vai te roubar. Se roubar, vai pedir por favor, você poderia por obséquio me passar o seu telefone? Preciso fazer uma ligação, já te devolverei. É tipo isso aí. Então, a segurança, ela fala disso, de um ambiente, de um lugar que você está. Mas a paz que o Senhor tem para nós, que é algo que não vai nos sustentar e ser permanente,
não é sobre um local, mas sobre algo interno. É no nosso interior, é na sua mente, no seu coração. Ter paz é isso. Ter paz é você saber que, independente da circunstância, aquele que está contigo não vai permitir que nada saia do controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Romanos 8:28, se eu não me engano. Então, além de estarmos num ambiente seguro, Deus coloca em nosso interior a paz. E o que é mais lindo é que quando a gente fala de livramento, é algo totalmente que está sob o controle de Deus. Vou dar um exemplo aqui, tá? Estamos protegidos em uma fortaleza, em um lugar, né, que não é seguro, mas estamos protegidos nessa fortaleza, ok? Estamos dentro dessa fortaleza. Estamos em paz, porque sabemos que o Senhor é conosco. Então, mesmo num lugar que não é muito seguro, num ambiente que não é muito seguro, estamos em paz, porque somos protegidos. Mas mesmo nesse lugar que não é muito seguro, que estamos protegidos e que estamos em paz, Deus ainda envia o livramento. Porque se fosse cair uma bomba em cima daquela fortaleza que você está, Deus não permite, manda para outro lugar. Consegue ter dimensão e ver a diferença daquilo que Deus faz por mim e por você? Que o livramento de Deus é diário sobre as nossas vidas. Mesmo estando protegidos, mesmo estando em paz. Às vezes num lugar seguro ou não importa, o livramento de Deus também está ali. Irmão, é de todos os lados. Ele não deixa nada acontecer com a gente. Para aqueles que creem e temem, aqueles que creem nele, aqueles que temem ao Senhor, irmão, isso está aí disponível toda hora. É viver uma vida diferente. É aquilo que as pessoas do mundo não entendem. Por que a gente vive sorrindo? Esse cara não tem problema, não paga conta, não discute com a mulher, namora todo dia, não sei, esse cara aí. E às vezes não é assim. As coisas estão acontecendo. A gente quer, pô. A gente queria não ter problema. A gente queria, né? Tá sempre com dinheiro. Eu nem falei nada disso. Ó, nós homens queríamos, mas às vezes nem dá. Às vezes cansaço. Mas a gente sempre demonstra que quer, isso é fato. Vamos, amor, não, vamos dormir, vamos as crianças dormir. Vamos aproveitar. Mas ó, sabe que... Então, as pessoas do mundo olham para nós e ficam conjecturando que a gente vive num mar de rosas. Que a gente vive no comercial é paixão, como é que é o nome daquele? Olha, paixão e amor, não. Aloe vera, é só paixão, né? Óleo da paixão, é um potinho rosa, você tá ligado, né? Leite de rosas. Acha que o crente vive no comercial do leite de rosas. Aí você acha que o pastor, que é pastor, porque é pastor, vive no leite de rosas. Quem dera, pastor? Que além do problema dele, tem o nosso. E a gente fala para ele, ele está orando para poder resolver também. Então, irmão, confia no Senhor, se apega a Ele. Vai ter segurança, vai ter paz, vai ter proteção, vai ter livramento. Vai ficar tudo sob o controle do Eterno. Vai lá comigo, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai Não é da minha cabeça. Está na Bíblia, está na Bíblia. O livramento que Yahvé vos concederá, irmão. O bagulho estava doido. Olha, falando, igual o carioca. O bagulho estava doido. Eu vi esse vídeo do menino, carioca recém-convertido pregando. E Deus falou, e pode pá. Já viu esse vídeo? É muito engraçado. Aí Pedro falou, qual é a tua ideia? Não está maneira não. É maneiro o vídeo. Mas as coisas para Israel não estavam indo bem, mas Deus tinha um livramento. Deus concedeu esse livramento. Aí quando você vai lá em Salmos 29:11, você vê que lindo é Deus falando mais uma vez, o Senhor concederá força ao seu povo, e o Senhor abençoará o seu povo com...
Deus está olhando para dentro de mim e você e falando: eu te abençoo com paz, meu filho. Descansa. Essa situação não vai te consumir. Essa circunstância não vai te derrubar. Eu te dou paz, te coloco em segurança, te protejo de todo livramento. Assim diz o Senhor, irmão. Se você estava precisando disso, Deus te trouxe essa noite para te lembrar que Ele é quem te concede paz, que Ele é quem te coloca em segurança, que Ele é quem te protege e Ele te concede livramento. Não deixa nada te consumir, porque a bênção do Senhor é que vivamos uma vida com paz. Como é que você está, irmão? Estou na luta. Está abrindo mão da bênção que Deus tem para você. Não, pastor Adolfo, mas você sabe, eu estou numa vida assim, eu estou correndo atrás. Não, corre na frente, irmão. Corre atrás não, corre na frente. Independente de você estar fazendo as coisas para crescer, porque você tem que fazer, porque Ele te deu capacidade e força para enriquecer, você faz isso em paz. Porque a gente não é consumido para viver atrás de riqueza como os ímpios que falam em Provérbios. Mas nós vamos conduzindo a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, construindo aquilo que Ele tem planejado para nós, e a riqueza nos alcança. Uma riqueza de verdade, onde nós estamos com as nossas famílias, onde nós, o dinheiro que nós temos e aquilo que nós fazemos, não precisa ser escondido para que outras pessoas nos peguem na rua. Não, é riqueza de verdade, é o verdadeiro sucesso, aquele que vem de Deus. A gente não deve nada para ninguém. A gente não precisa ter medo de desfrutar da boa vida que Deus tem para nós, porque aquilo que Deus nos concede vem com paz. Você pode dizer amém? Você crê nisso? Então vamos viver isso. E aí, João 14, 27. João 14, 27. Jesus, mais conhecido como o grandão de Nazaré, ou o maravilhosão do universo, como eu prefiro chamar. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Meu irmão, se Jesus falou que está te dando paz, por que você quer viver uma vida de luta e labuta constante? Permita que no seu interior os rios de águas vivas que escorrem do trono de Deus, através da pessoa e da manifestação do Espírito Santo dentro de nós, se manifestem em paz, irmão. Não são as circunstâncias, não são as situações que vão tirar a sua paz, só se você permitir. Porque quem te deu paz foi aquele que a criou, o próprio Jesus. E Ele fala que Ele não dá como o mundo dá. E Ele diz: não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixais amedrontar. Olha o que Jesus está falando: não permita, você não pode permitir que o seu coração se turbe. O diabo sabe que ele não pode impedir que a paz de Deus nos alcance. Então ele vai fazer de tudo para que eu e você coloquemos os nossos olhos na situação e na circunstância, para que o nosso coração se abale. O diabo não vai mudar aquilo que Deus dá, ele não pode, ele não tem essa capacidade, ele não tem esse poder. Então ele está fazendo de tudo para tentar mudar a mentalidade do povo e a maneira como o povo reage às realidades bíblicas que Deus colocou na sua palavra para nos abençoar. Consegue ter a dimensão e a maturidade do quanto essa palavra está mexendo com você para o seu crescimento? É chegar aqui domingo, irmão, e tudo que o pastor fala você vai pegar com mais força ainda, com mais convicção ainda. Bota aí o slide, esse último, né? Sobre paz e livramento. E para a gente encerrar, 2 frases. São 9:15. Tá aí, ó, paz e livramento. Tem muitos versículos, obviamente, mas eu coloquei poucos para não ser muito demorado. 2 Crônicas, Salmos, João. Tá precisando, irmão? Anota. E faz igual o pastor falou: todo dia pega um pedacinho e toma. É o seu remédio. Palavra de Deus. Obviamente que não é para você rasgar a sua Bíblia e comer, tá bom? É para você abrir e ler. Uma metáfora, né? Você está se alimentando da palavra. Aí bota aí, frase 1. Focada no sustento que Deus tem para nós. Todo o sustento que Deus tem preparado para as nossas vidas só pode ser acessado quando nos posicionamos com atitudes corretas. Permanecemos firmes na fé e cumprimos os princípios bíblicos descritos na palavra.
para iluminar a sua mente, eu vou te falar isso, só para iluminar e te lembrar de algo que você já sabe. Deus tinha planejado um sustento para o povo de Israel, a terra que mana leite e mel, correto? Mas era necessário que o povo se posicionasse com atitudes corretas, não tivessem medo de adentrar aquela terra. Era necessário que o povo permanecesse firme na fé. Quando ouviram a palavra através de Moisés dizendo que eles iam conquistar aquela terra, eles precisavam continuar crendo naquilo, e eles precisavam cumprir os princípios. Quando vocês entrarem naquela terra, honrem ao Senhor, ofertem, dizimem, consagrem aquele lugar a Deus, porque foi a terra que eu preparei para vocês. Então tudo que a gente falou hoje à noite, sobre voltado para o sustento, a paz, a segurança, a prosperidade constante, a saúde, requer de nós atitudes, mentalidade correta e cumprimento de princípios bíblicos. As promessas que Deus tem para nós não vão se cumprir automaticamente se nós não fizermos a nossa parte. Existe agora essa responsabilidade sobre os seus ombros, daquilo que você recebe de Deus, age em conformidade com isso, cara. Quer viver isso? Cara, faça a sua parte, se posiciona. É como a pessoa que diz: Deus me deu saúde, agora todo dia eu vou comer gordura, não vou fazer exercício, vou ser sedentário. Isso é maluquice. Quer desfrutar da saúde constante de Deus, se posiciona com a atitude correta, tem uma vida saudável. A gente não é doido. Quer ter uma vida de prosperidade constante, cumpre os princípios bíblicos, cara. Oferta, dizima, primicia sem medo, porque você sabe que isso é para o seu benefício. Quer viver uma vida em segurança e em paz, fica firme na fé e acredita no que Deus falou. Isso é para vivermos essa vida constante. O sustento que Deus tem para nós está totalmente atrelado a como nós nos comportamos quando somos expostos à palavra dEle e às suas promessas. Não fica triste não, fica feliz, porque o mais difícil já foi feito, que foi a parte dEle. A nossa parte é tranquilo, cara. Se posiciona, não aceita conversinha esquisita de teólogo maluco na sua vida, na sua casa. Não bota no YouTube, não assiste. Permanece firme na fé, cara. Pastor Rodolfo, mas você não sabe como é a minha vida, você não sabe como é que é a minha, eu não sei como é que é a sua, mas o que eu sei você também sabe, que se a gente crer, a gente vai viver o que Ele tem planejado pra gente, e tá tudo bem. E agora a última frase do dia, voltada para a provisão, né? A provisão sempre estará disponível para aqueles que confiam e colocam toda a sua dependência no Senhor. Desfrutar de provisão divina é uma bênção proveniente do favor e da graça de Deus sobre nós. Livramento, né? A gente falou. Cura. Deus, quitação de dívida, multiplicação de riqueza, do nada. Deus faz aparecer do nada, multiplica pão, faz o azeite transbordar. Todas essas provisões. Proteção. Tudo isso, irmão, é um favor de Deus. E para a gente desfrutar dessa provisão, a gente precisa se apegar ao Senhor. Só vamos desfrutar da provisão se estivermos próximos o suficiente dEle, para extrairmos da sua essência aquilo que Ele tem para nós. Eu sei que tem pessoas que ainda estão iniciando uma caminhada de fé, ou ainda não está com aquela fé bombando, mas está buscando crescer. Fica tranquilo, você não precisa ter uma fé bombando para desfrutar da provisão. Você só precisa estar pertinho do Senhor. Todo dia, sabe, fale com Deus: Pai, eu te amo, e que as tuas bênçãos fluam para mim. É tipo uma pessoa cheirosa. Alguém um dia desse aí pegou o Ítalo, irmão, não sei quem foi. Quando eu peguei ele estava com um cheiro. Falei: rapaz, garoto, não sei se a pessoa mordeu ele, passou debaixo do sovaco, fez alguma coisa com o Ita. Ele estava com cheiro, com a essência da pessoa. Sabe, a provisão de Deus é tipo isso. Ela está tão perto do Senhor que isso nos alcança, cara. Que isso gruda em nós. É graça, é favor, é provisão de Deus.
Teve agora, semana passada eu estava vendo The Chosen mais uma vez, né? E a cena do vaso de alabastro, cara, como foi incrível eles terem pensado nisso. Quando ela abriu o vasinho desse tamanho, as pessoas fizeram assim, ó, tamparam o rosto. O cheiro inundou o ambiente, a palavra diz isso. Cara, Deus exala provisão constante diária sobre as nossas vidas. É só estar perto dele, é estar pertinho do Senhor, que isso vai nos alcançar, isso vai se manifestar em nós. A gente não fez nada para isso, é só estar pertinho dele e falar: papai, estou aqui, nos teus braços. Isso é lindo, não é lindo? Então por que tem pessoas que insistem em não crer nisso? Livramento, cara. Cura. Ah, pastor Adolfo, eu quero ser curado. Esteja perto daquele que manifesta cura. Você vem para cá e você vem no momento, pastor usado por Deus, vem para cá quem quer receber a cura. Esse é o momento, cara. Não fica no seu lugar com vergonha. Ah, não, porque se eu for não acontecer. Não faça isso. Não alimente a sua dúvida, não alimente o seu medo, alimente sua fé. Fala: Deus, vou fazer minha parte e vou. Se tiver que ir 10 vezes, eu vou 10 vezes. Porque você está se aproximando do Pai, cara. E só Ele vai poder te dar aquilo que é da essência dEle. Ah, pastor Rodolfo, mas eu dei mole, eu errei, eu fiz um negócio, eu sabia que não estava certo. Estou me sentindo quando o cavalo do bandido, é o ditado antigo, né? Estou me sentindo um caco de telha de Jó. Estou com vergonha de orar, pastor Rodolfo. Eu nem peguei essa semana. Não faça isso. Não faça isso. Se aproxime mais do Pai. Nas horas mais escuras, são as horas mais necessárias para nos aproximarmos daquele que tem poder de iluminar a nossa vida. Em nome de Jesus, vamos desfrutar da provisão e vamos viver o sustento permanente da bênção de Deus. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor. Como a gente dizia, né? Vive essa palavra que você vai ser feliz. Em nome de Jesus. Amém? Chamar o profeta maior, né? Saindo o profeta menor, Obadias. Entrando o profeta maior, Jeremias. É isso? É. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Eu trouxe o negócio, Hélio. Show. Benção em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Que benção em nome de Jesus. É isso. Vamos estar orando para a gente estar encerrando. Recebe, desfruta dessa palavra em nome de Jesus. Toma posse dela. Agarra essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. No domingo pela manhã, nós falamos sobre cura, né? Sobre algumas coisas. Então, no dia seguinte, uma pessoa mandou mensagem para a pastora, dizendo que o marido dela, a pressão não baixava nem a remédio. Não baixava. E depois do culto da manhã, a pressão normalizou, irmão. E ele ficou impactado com isso que aconteceu. A pessoa precisava pegar um resultado no dia seguinte de um exame. A pessoa estava meio apreensiva, com medo do resultado que ia sair. Pegou o resultado, mandou um zap para a pastora e disse que não deu nada no exame. Aumenta um pouquinho para mim aqui, Beto. Aumenta para mim um pouquinho aqui. Só aumenta um pouquinho aqui. Teve outro testemunho também. Agora não estou lembrando de cura também. Foram uns 4, 5 que nós recebemos mensagem. E eu falei que a pastora, a gente precisa detalhar isso na igreja, porque foi orar em cima disso. Especificamente por isso. E aconteceu. Aumenta um pouquinho, Beto. E aconteceu, graças a Deus. O Breira Júlia que dança também, ex que dança, né? Dançava, agora não dança mais. O Breira Júlia disse que no dia que ele foi liberado a palavra sobre a parte financeira, ela pegou a palavra, correu com a palavra e disse que saiu um lance para ela, que ela estava esperando já há muito tempo já, ela ficou muito feliz por isso na vida financeira. Então o que eu preciso fazer é avançar e tomar posse. Aumenta um pouquinho só mais, Beto. Aqui, eu preciso avançar e tomar posse. No domingo agora não, que é retiro, né? Acampa, né? Domingo de manhã tem culto não, né? Tem não. Não tem culto domingo de manhã. Mas você vai acordar cedo lá. Então, domingo de manhã nós temos um culto. E domingo à noite eu já vou trazer uma palavra. Mas eu estou preparando uma pregação. Bota na NAA para mim, por favor. Josué 18:3. Eu estou preparando uma pregação. É mais ou menos isso que o pastor Rodolfo falou aí, ó. Fazendo uma pregação com esse texto de Josué 18.
18:3. Josué 18:3, né? Isso. Não, na NAA, né? Não é nessa aí não. Bota aí, por favor, por favor. Isso. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse daquilo que é teu? É isso, pô. É a pregação aí, ó. Então, preparando a pregação em cima disso. Até quando você vai com preguiça? Não gosta de exercer fé, não gosta de falar certo. Ele está falando, até quando vocês vão ter preguiça? Até quando vai ter preguiça? Tá bom assim mesmo. Se veio, veio. Se não veio, não veio. Se Deus deu, deu. Se não deu, não deu. Muitas vezes a gente está parado esperando Deus agir. E Deus é que está parado esperando a gente agir em cima daquilo que a gente já sabe. Às vezes a gente está parado, esperando Deus agir. Não, Deus vai fazer. E Deus já está parado lá em cima. Eu vou fazer não, quer ver você, eu já falei que tem que fazer. Você sabe que tem que caminhar na direção de tudo que foi dito aqui, sim ou não? Então, até quando vai ter preguiça de se levantar em fé? Vai ter uma vida espiritual preguiçosa? Até quando? Já está tudo pronto, eu só avanço. Glória a Deus. Vou pregar em cima disso aqui em nome de Jesus. Mas é isso aí que o pastor Rodolfo falou. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Fala, eu não sou preguiçoso. Não, eu não sou preguiçoso. Fala comigo, eu não sou preguiçoso. É isso aí, em nome de Jesus. Vamos orar para ir embora? Temos o nosso bistrô hoje aí, que é italiano. É coxinha sem varize, tudo isso, tá? Passa lá em cima, em nome de Jesus. Vem para cá o pessoal para estar cantando, em nome de Jesus. Vamos nessa, glória a Deus. E amanhã é expectativa para o acampa, né? Bênção de Deus. Couro vai comer, irmão. Couro vai comer, hein? Né? Amanhã vão voltar diferente, em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. É isso. Vamos nessa, em nome de Jesus. Lembra disso? Então.